Olá, pessoal, espero que todos estejam bem. Estamos mais uma vez aqui para uma TPC de Ciências Humanas e o assunto de hoje será boas práticas. A intenção é socializar algumas boas práticas realizadas por alguns colegas e que têm conseguido bons resultados de retorno dos estudantes. Mas antes, para a gente iniciar a nossa TPC, nós vamos fazer uma leitura de um poema do Braulio Bessa chamado Sempre Haverá Alguém. Vamos lá? Se por acaso você não conseguir caminhar, se seus pés se enfraquecerem e a estrada se alongar, sempre haverá alguém capaz de lhe carregar. Se por acaso você sentir a alma sangrar, e se a alma ferida fizer você chorar, sempre haverá alguém capaz de lhe consolar. Se por acaso você sentir o mundo lhe escapar, e tudo for solidão, e a solidão lhe machucar, sempre haverá alguém capaz de lhe abraçar. Se por acaso você não conseguir enxergar, perdido dentro de si, vendo tudo se apagar, sempre haverá alguém capaz de lhe encontrar. Se por acaso você sentir a vida açoitar e na hora da agonia você se desesperar, sempre haverá alguém capaz de lhe acalmar. Se por acaso você ver tudo se apressar, se todo mundo correr, se o tempo acelerar, sempre haverá alguém capaz de lhe esperar. Se por acaso você deixar de acreditar, se a própria humanidade lhe decepcionar, sempre haverá alguém capaz de lhe inspirar. Se por acaso você sentir medo de amar, se achar que não é mais capaz de se apaixonar, sempre haverá alguém capaz de lhe conquistar. Sempre haverá amor, sempre haverá o bem. Numa via de mão dupla, com a força de um trem, alguém ajuda você e você ajuda alguém. Já que sempre haverá alguém para lhe entender, lhe carregar, lhe acalmar, lhe abraçar quando doer, alguém para lhe confortar quando o mundo lhe bater, já que sempre haverá alguém para lhe socorrer, só é preciso ser justo e grato para perceber que sempre haverá alguém precisando de você. Braulio Bessa. Depois desse poema tão lindo, a mensagem que fica é que nós nunca vamos estar sozinhos, né? Sempre vai haver alguém para estender a mão pra gente, ou então nós, né, vamos poder ser uma mão amiga para alguém, tá certo? Então, vamos lá para nossa pauta de reunião? Então, hoje nós vamos falar dos nossos objetivos, nós vamos fazer uma apresentação de 4 boas práticas de alguns professores e professoras da nossa diretoria para os componentes curriculares da nossa área, tá certo? E ao final, como de costume, nós vamos deixar para vocês o estacionamento de dúvidas, caso vocês a tenham, e a avaliação da TPC de hoje. Então, o objetivo de hoje é socializar alguns trabalhos de professores da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas que estejam dando bons resultados junto aos estudantes nesse momento de atividades não presenciais. Para socializar essas boas práticas, nós selecionamos 4 professores de diferentes cidades e realidades dentro da nossa diretoria, tá certo? De modo que todos os componentes curriculares da nossa área fossem contemplados. Nós sabemos, né, que todos vocês possuem inúmeros exemplos de sucesso com os trabalhos que vêm desenvolvendo nesse momento de isolamento social, mas por conta do tempo e para não ficar uma coisa muito cansativa, nós escolhemos um colega para representar cada componente curricular, tá certo? Dessa forma, nós gostaríamos que todos vocês se sentissem representados. Dando início à socialização das boas práticas, a gente vai lá para Porto Feliz, na Escola Estadual Coronel Eugênio Euclides Pereira da Mota, com a professora Diginane Fagundes, que contará um pouquinho para a gente como tem desenvolvido as aulas dela de História. Vamos lá? Olá, meu nome é Diginane, eu sou professora de História e atualmente estou trabalhando na Escola Coronel Eugênio de Porto Feliz. E eu vim trazer um pouquinho para vocês das ferramentas que eu estou utilizando para preparar as minhas aulas. Espero que vocês gostem. Esta é a plataforma do Google Sites
E eu acho interessante que nela eu consigo armazenar todas as minhas salas e ir alimentando elas semanalmente. Com essa plataforma, eu consigo organizar as atividades por semana de forma com que eu consigo criar uma rotina para os alunos, né? Eu gosto bastante porque ela nos dá liberdade para criar de forma particular. Então, às vezes eu coloco vídeo no YouTube, imagens, links para pesquisas, enfim. Além disso, eu deixo todas essas atividades organizadas por semana, né, que ajuda a criar uma rotina para os alunos e facilitar a busca. Caso algum deles não tenha conseguido fazer a atividade por algum motivo, eles podem entrar no link, rolar o site até o final e encontrar a atividade que eles não realizaram e fazer. Fora isso, eles podem simplesmente navegar pelo site como um todo, né? Simplesmente por curiosidade. Então, por isso eu sempre deixo esse site sempre bem informativo, sempre fixando as atividades que foram trabalhadas, sempre alimentando com alguma coisa diferente para incentivar a pesquisa, para eles sentirem como se realmente fosse uma sala de história. Outra coisa muito interessante é o uso do Google Forms, onde podemos elaborar questões referentes ao tema que foi trabalhado e que vai ser trabalhado ao longo da semana e termos acesso às respostas dos alunos, né? E a partir disso elaborarmos uma devolutiva. Eu procuro sempre fazer uma devolutiva meio introdutória, contextualizando o tema que foi trabalhado anteriormente, antes de começar a atividade da semana. Eu trouxe aqui um exemplo de grupo do WhatsApp. Por aqui eu consigo trazer correções para os alunos e, somando a isso, eu sempre procuro criar áudios para eles, para fazer com que aqueles alunos que não tenham acesso à internet para realizar as atividades do site tenham acesso ao meu áudio, né? E consigam realizar as atividades mesmo sem acesso à internet ou ter a sua explicação ou tirar alguma dúvida via WhatsApp. Então, eu gosto de somar o uso dessas duas plataformas, né, de forma com que eu consiga ter uma maior interação com os alunos, lembrá-los do horário da aula que vai ter de história perguntar enquanto está acontecendo a aula se tem alguém assistindo, para eles mandarem um tchauzinho, perguntando o que eles acharam, e eu tenho tido um bom retorno da grande maioria dos alunos. Como eu sempre preparo minhas aulas com base nas habilidades propostas pela CEDU, às vezes eu tenho que adaptar algum conteúdo, adaptar algum artigo, adaptar algum vídeo, para que eu consiga atender ao tema do momento. Enfim, e o mais atrativo é ser um site que não necessita de autorização para acesso nem login, como os outros institucionais, e faz com que crie um ambiente mais descontraído, fazendo com que os alunos se sintam mais à vontade. Como eles podem percorrer pelo site, eles relatam, né, que gostam muito de ir para a sala de letiva ampliando escolhas. E mesmo eles não sendo da turma, muitos vêm para mim e falam que acham muito bacana. E eles, às vezes, muitos gostam de responder os formulários, o que eu acho bem interessante, porque é um meio ainda mais nessa atual conjuntura em que nos encontramos, de atrair os alunos, né, de uma forma mais descontraída, mais leve, mas sem perder o principal, que é o foco na aprendizagem. E era isso, e eu espero que todos tenham gostado e eu possa ter ajudado de alguma forma. Obrigada. Olha que ferramenta interessante que a professora Digenane tem usado para conseguir um retorno dos seus alunos em relação às atividades propostas por ela nesse momento de trabalho não presencial, né? Alguém já conhecia
Eu particularmente não. Parabéns pelo trabalho, professora. Agora, geografia, nós vamos verificar como as coisas vêm acontecendo lá na escola Professor Paula Santos, no município de Salto, que esse ano entrou para o programa Ensino Integral no segmento da Educação Fundamental dos anos finais. O professor Wagner Brito de Jesus vai contar um pouquinho para a gente como tem feito o seu trabalho. Olá para todo mundo, meu nome é Wagner Brito de Jesus, eu sou formado em Geografia e mestre em Educação pela Unesp e também sou professor de Geografia e PCA de Humanas da PEI Paula Santos, no interior de São Paulo, cidade de Salto. No último dia presencial, em março, foi decidida de forma coletiva a utilização do Google Sala de Aula para ser o nosso ambiente virtual de aprendizagem. Tá? Como eu já tinha uma experiência com o Google Sala de Aula, já tinha usado essa ferramenta em anos anteriores com outras turmas, ficou sendo a minha responsabilidade acabar criando as salas, adicionar os professores e aí começar também a adicionar os alunos, mas a busca ativa para que todos os alunos, ou pelo menos a maioria dos alunos, entrassem no Google Sala de Aula para fazer as atividades, foi feita de forma coletiva. Nós também criamos grupos no WhatsApp, dividido por anos, para poder colocar todos os alunos, os contatos que a gente tem dos alunos e responsáveis também, né? Para continuar aquela busca ativa sempre funcionando. Esses grupos também servem para a gente ajudar a resolver os problemas que vão aparecendo ao longo aqui dessa nova jornada que está acontecendo. A forma como eu procuro fazer as atividades de geografia são através de textos, imagens, questões feitas em formulários, fotos, vídeos, e eu estou sempre procurando fazer numa linguagem que eu acredito que o aluno vai conseguir entender melhor. Algumas atividades eu faço 100% dentro do Google Sala de Aula, porque ele me oferece esse espaço, mas em algumas eu utilizo um blog que eu tenho, que me permite uma formatação diferente do que o Google Sala de Aula me oferece, então eu caso os dois no que a atividade pede, claro, né? E assim eu também não fico preso a uma ferramenta só. Desde o começo eu gravo as minhas aulas e disponibilizo na internet. Primeiro eu comecei gravando diretamente no PowerPoint, mas depois eu comecei a procurar outras ferramentas. Atualmente eu faço aulas ao vivo no YouTube e elas ficam disponíveis depois, né, para o pessoal assistir. E também eu comecei a usar o Google Meet como plantões de dúvidas em geografia, em que aí o aluno ele entra, ele pode tirar dúvidas do conteúdo ensinado, de uma atividade que eu já deixei, ou de algum acontecimento recente, alguma atualidade, e aí que ele quer conversar comigo, porque dentro da geografia a gente trabalha muito a questão da atualidade, né? O meu mestrado, ele foi na área de educação, mas também pensando na questão das tecnologias. Então, todas as ferramentas digitais que eu encontro, eu costumo olhar com muito cuidado na hora de tentar utilizar em sala de aula, tentar utilizar com meus alunos, tá? É algo que eu aprendi nesses meus estudos. Por quê? Porque eu preciso ter em mente a realidade escolar que eu vivo, tá? Eu não posso achar que um ou dois alunos conseguem, todos vão conseguir. Eu preciso, então, sempre ter aquele olharzinho um pouco mais crítico em cima daquela ferramenta, né? Pode ser algo que eu acho interessante, eu olho aquela ferramenta e eu acho interessante, mas se eu percebo que ela exige um determinado tipo de equipamento, como um notebook um pouco melhor, ou um celular um pouco mais avançado, e eu não tenho certeza que a maior parte dos meus alunos tem acesso a esse tipo de ferramenta, então eu não costumo usar essa ferramenta digital que eu encontrei. Eu posso tentar depois adaptar ou tentar utilizar em algum outro momento, mas eu sempre penso na realidade que eu estou vivenciando. A gente consegue ter um bom retorno das atividades propostas digitalmente, né? Em média, a gente tem mais de 50% das atividades entregue, mas isso só acontece realmente por causa da nossa busca ativa, da nossa cobrança em cima dos alunos para fazer as atividades, né? Acaba não realizando aqueles alunos que, por algum motivo que foge das forças da nossa escola, não quer fazer as atividades. Mas eu sinto que isso é algo que ninguém pode falar da nossa escola que a gente não tentou, porque nós estamos sempre tentando. Para finalizar, eu acredito que uma das premissas básicas para ser professor é não ter medo das novidades, né? Principalmente das novidades digitais,
e estar sempre aberto à aprendizagem, né? As ferramentas digitais que eu uso, que eu aprendi, eu busquei tutoriais, eu assisti tutoriais, li tutoriais. Do mesmo jeito que eu peço para os meus alunos irem além, não ficarem presos somente no que eles sabem, eu também preciso ter esse tipo de postura. Então, eu estou sempre procurando aprender, sempre procurando entender as novidades, as ferramentas que surgem e sempre também pensando na realidade escolar em que eu vivo. Obrigado a todos pela atenção, um abraço, boa sorte e qualquer coisa eu estou disponível aí para mais conversas. Tchau, tchau. Olha quantas ferramentas o professor Wagner descreveu para a gente que fazem parte do trabalho dele. E que interessante a realização de lives pelo YouTube, hein? Alguém teve uma ideia semelhante, tem feito ou tentou fazer? Muito legal isso, não acharam? Parabéns pelo trabalho, professor. Agora é a vez de sociologia. Nós vamos lá para a Escola Estadual Prefeito Antônio Odilon Francischini, de Cabriúva, e quem vai nos contar um pouquinho do trabalho que vem realizando é o professor Evandro Negrisoli. Vamos lá? Olá, pessoal. Meu nome é Evandro Negrisoli, sou professor das disciplinas de História e Sociologia no Colégio Odilon, Prefeito Antônio Odilon Franceschini, aqui de Cabriúva. E eu fui convidado pelo pessoal do Núcleo para estar comentando um pouco sobre as minhas experiências relacionadas à disciplina de Sociologia no terceiro ano do ensino médio, Quais estratégias eu estou utilizando, metodologia, quais porcentagens de alunos eu estou atingindo aí com as minhas aulas. Então, estou no dia de hoje aí para falar sobre esses aspectos para vocês. Eu montei algumas imagens, são bem poucas, são 3 imagens apenas, para exemplificar isso aí. Que estratégias eu estou utilizando? Quais os recursos que estão sendo efetivos para mim, Para mim, um dos mais importantes, eu elenquei 3 aí. Seria o grupo do WhatsApp, Ele é uma forma de incentivo muito grande para os alunos, porque com esse período aí de teletrabalho, aula à distância ou ensino remoto, seja como vocês queiram chamar, é o nosso vínculo com os alunos. E hoje nós temos aí, pelo menos na escola aqui no Odilon, os grupos, e os grupos são extremamente funcionais. Quando eu preciso mandar uma coisa, eu cobro lá no grupo, eu faço o levantamento de alunos que estão respondendo, e isso aproxima, Nós estamos distantes, mas estamos próximos através desse grupo. Outra coisa muito importante, que são as aulas online, A gente está marcando horário com os alunos, eu faço isso, e daí eu junto todas as turmas, todos os terceiros no caso, e faço uma aula via Teams. O coordenador Maurício, que é o coordenador da nossa escola, ele entra, ele auxilia também na parte de compartilhamento e tudo mais. E isso é muito bacana, porque você percebe que os alunos estão sentindo muita falta disso. E quando foi feito, eu fiz inclusive uma pesquisa de opinião, logo no começo da pandemia, a respeito das grandes dificuldades. Muitos elencaram o seguinte: que não estavam gostando, eles preferem aula presencial, que estavam sentindo a falta do contato com o professor. Daí muitos perguntam, professor, por que não são todos os professores que fazem esse tipo de aula? Muita questão de agenda, a questão de horário é muito complicado. Então, as aulas online via Teams também é mais um recurso, mais uma estratégia que eu posso elencar como muito importante. Dá um trabalho, porque tem que abrir a sala e tudo mais, mas é muito viável. E, para mim, é uma das coisas mais importantes dentro desse aspecto. E o terceiro item aí que eu coloquei, que é o formulário, o Google Forms. Nossa escola, ela adotou uma prática de mandar formulários para os alunos em formas de roteiro de estudo. Esses formulários, eles, além de servirem como registro, eles acompanham o currículo. Então, você está trabalhando efetivamente aquele currículo proposto pela Secretaria de Educação. E isso
no meu entendimento, ele dá uma bagagem para o aluno, principalmente em sociologia. Por quê? Você pega temas que estão sendo trabalhados até no centro de mídias e adapta à sua realidade. E essa adaptação faz com que o aluno aprenda. Pô, professor, mas nós não conseguimos atingir todos. Aí tem aquela ideia de você incentivar o aluno a produzir, a tudo mais, que cai na próxima imagem que eu vou propor aí para vocês. A metodologia, né? Como eu trabalhei. Eu peguei o assunto. Trabalhar com música não é algo novo em sociologia. Mas trabalhar com as músicas que eu utilizei é algo novo, porque nós temos os clássicos, né? Gilberto Gil, Caetano Veloso, Legião Urbana, são muito interessantes. Só que assim, eu falei, pô, pegava os temas, inclusive uma das aulas do Centro de Mídias, que foi a análise do artigo 5º da Constituição, era só uma análise do artigo 5º. Eu peguei esse mesmo artigo, fiz uma analogia com uma música e mandei um formulário para os alunos, um formulário dissertativo, com questionamento e tudo mais. Então, dentro da sociologia, principalmente à distância, as músicas estão sendo muito interessantes para o meu trabalho. Então, eu coloquei uso de músicas próximas à realidade dos alunos. Quando eu falo próximo, nossa escola, ela está situada numa parte relativamente carente de Cabreúva. E o rapper que eu gosto de trabalhar, que é o rapper Emicida, que é um cara aqui de São Paulo, que viveu uma realidade social conturbada, ele vem das classes mais humildes, e ele traz isso para as músicas dele. Tanto que, tipo, essa do artigo 5º que eu acabei de comentar, eu trabalhei a música Esmalha. Quem não conhece, eu recomendo, é uma música muito bacana para se trabalhar em sociologia. No meu último formulário, eu estou trabalhando movimentos sociais. Esses movimentos sociais, eles estão, como eu posso dizer, eles estão ligados ao movimento negro. Muitos gostavam de falar do movimento negro, do movimento feminista. Então eu peguei e fiz o seguinte, eu trabalhei 2 músicas com eles. Uma é o Mandume e Açuque. Essas 2 são muito boas para se trabalhar esse tipo de movimento. E é um estilo musical que os alunos curtem. Dentro desse mesmo contexto, eu preparo esses formulários. 2. Geralmente eu mando 2 dissertativos e 2 objetivos. Como eu faço com esses objetivos? Eu pego questões dos grandes vestibulares. Até os dissertativos mesmo, eu pego temas que são abordados nos grandes vestibulares. Caso continuemos nesse sistema online, eu vou trabalhar no terceiro bimestre o álbum Sobrevivendo no Inferno, que é do grupo Racionais MCs. Inclusive, ele é uma das referências base do vestibular da Unicamp. Então, é um estilo musical bacana para se trabalhar com os alunos. Eu não tenho familiaridade com esse tema. Escuta, veja o que dá para pegar desses artistas e trabalhar e aplicar nas suas aulas. Isso é extremamente positivo. Os formulários que eu acabei de comentar estão nesses esquemas. Eu passo os dissertativos, passo os objetivos. E uma outra coisa que é muito interessante é o incentivo, né? Incentivo à produção, à participação. Sempre nas minhas atividades, no final, eu coloco para que eles se esforcem, para que eles tenham, sabe, gana, vontade de fazer a atividade. Geralmente eu coloco também alguma coisa relacionada aos vestibulares. Pô, caiu assim tal vestibular. Então, é bacana, é um bom treinamento para vocês. E nós temos, pelo menos na equipe da noite, né? A equipe da noite tem a professora de português. Nós fazemos uma boa dupla, ela na parte de produção textual, eu na contextualização histórica, naquele aprofundamento social de determinados elementos. E isso vai enriquecendo os alunos ao longo do processo. Fisicamente, isso seria mais fácil, mas remotamente está rolando.
Quando eu faço o levantamento, toda vez que eu fecho meus formulários, eu faço um levantamento. Eu tenho 4 terceiros anos. Desses terceiros anos, tem alguns que chegam de 40 alunos, 32 alunos respondem. Respondem bem, fazem direitinho. Então, eu considero isso um sucesso. Porque, uma margem que passa de 75% de alunos respondendo a minha atividade remotamente. Então, por que acontece isso? Por que o sucesso? Por que essa boa prática? É o diálogo, é o incentivo, é tentar estar o mais próximo do aluno nesses períodos de pandemia. Porque assim como nós, professores, estamos sofrendo com essa pandemia, com esse isolamento social, os alunos também estão. Então, é preciso ter esse sentimento aí de parceria para que o ensino e a realidade desse aluno seja transformada através da educação. Eu acho que é isso. Eu acredito que, da minha parte, ficou explicada a minha metodologia. Eu agradeço o pedido, né? A questão pessoal do núcleo pedagógico, que pediu para que eu falasse com vocês. E foi um prazer tremendo. Espero que vocês tenham aproveitado a fala. Até breve, boa sorte, fiquem bem e fiquem em casa. Até mais. Ótimas dicas que o professor Evandro deu para trabalhar com os estudantes em sociologia, não acharam? Trazer músicas que fazem parte do repertório e do cotidiano do estudante realmente é uma excelente estratégia de engajamento. Às vezes a gente precisa sair da nossa zona de conforto para conseguir um resultado diferente, né? Parabéns pelo trabalho, professor! E agora chegamos à vez de filosofia. Para mostrar como vem sendo realizados seus trabalhos, a professora Patrícia Simões, da Escola Estadual Silvia de Paula Leite Bauer, no município de Itu, vai nos contar um pouquinho como é que faz. Vamos ouvi-la? Bom dia, meu nome é Patrícia Simões, eu sou professora de Filosofia e Sociologia na Escola Silvia Bauer. Eu divido a cadeira de Sociologia com os professores Rafael e Guilherme. Eu tenho no total 17 turmas entre Filosofia e Sociologia. No início de cada ano letivo, eu já tinha por prática montar grupo de WhatsApp com minhas turmas, para informações de material a ser levado na escola, como livro didático, tirar dúvidas de atividades, pesquisas, trabalhos a serem feitos e também a cobrança das datas da entrega dos mesmos. E isso acabou facilitando a comunicação quando entramos no distanciamento. Inclusive, a pedido de professores de coordenação da escola, incluí vários professores das turmas nos grupos. No início, eu usei o WhatsApp para divulgação dos links do Google Forms, para a realização das atividades, e depois o blog da escola que foi montado para facilitar a vida dos alunos, porque assim as atividades de todos os professores são postadas no mesmo local, cada um com a sua pasta. O Google Forms eu já utilizava para a realização de avaliações quando nós tínhamos o Acessa, porque ele nos dá ao final um gráfico com as questões que erraram, as questões que foram acertadas, e aí já ficava mais fácil para a gente tirar as dúvidas, né, logo em seguida da prova, o que facilitava para a gente não passar para um outro assunto até fazer a correção de tudo. Nas primeiras atividades, eu enviei pelo WhatsApp. E pelo mesmo WhatsApp atendi bastante alunos que tinham dúvida de como fazer a atividade, como enviar, porque eles falavam, professora, não tem e-mail para enviar. Então eu falava para eles, não precisa, é só clicar no enviar que as respostas já vêm para mim. Para dar aula online, eu utilizei no início o Zoom. E depois eu tentei fazer uma reunião com eles pelo WhatsApp, porque assim todos os alunos teriam acesso, porque a maioria está no grupo do WhatsApp. Mas nessa aula que eu fiz pelo WhatsApp, que eu só acabei fazendo uma, eu tinha mais ou menos 17 alunos comigo na aula. E aí nós descobrimos juntos que com o número
acima não dá para compartilhar a minha tela. Mesmo assim, eu continuei com a explicação da aula e depois eu compartilhei no grupo de WhatsApp a minha apresentação. Então, o Zoom ainda continua sendo, para mim, a melhor ferramenta para dar aula. Com relação ao retorno das atividades pelos alunos, de 4 salas de primeiro ano de primeira série que eu tenho, mais ou menos 41% dos alunos me deram retorno. 3 salas de segunda série, mais ou menos 62%, e das 3 salas de terceira série, mais ou menos 69%. A facilidade que eu encontrei nessa época foi a comunicação pelo WhatsApp, porque eu já tinha contato com eles, né? Porque eu já tinha os grupos. As dificuldades encontradas, primeiro, foi a de atingir todos os alunos, ou uma grande parte dos alunos, para assistirem às aulas online. E a outra foi aprender a lidar com tecnologia, né? Que ainda estou aprendendo, porque eu não tenho muita habilidade com isso. O que eu tenho feito agora, no momento, para sanar principalmente essa dificuldade com relação à participação da aula online, é postar videoaula no blog e abrir o WhatsApp para dúvidas, caso haja, e aí eu estou conseguindo atingir um número maior de alunos, porque é complicado você postar atividade para alunos que não tiveram acesso a nenhuma explicação. É isso que eu tenho feito, e aí eu tenho um pequeno videozinho de um pedaço do início de uma aula que eu fiz com os alunos, que eu, como disse, né, eu não tenho prática na informática, não tenho prática com tecnologia, e a gente nunca pensa em gravar a aula que a gente está dando. E aí, por iniciativa de um aluno meu, ele perguntou se ele podia gravar a aula que eu estava dando para eles. Eu falei, por favor, fique à vontade. E aí a gente acaba esquecendo, né, de gravar e registrar aquilo que a gente está fazendo. Mas segue aí, então, o vídeo dessa aula. Um bom dia a todos. Então, vocês assistiram o filme, né? Viram bem como é o capitalismo, a explicação, tudo direitinho, né? Eles mostrando a realidade do que aconteceu durante todo esse processo de capitalismo. Com tudo aquilo que nós vimos de capitalismo, né? Explicação do que é capitalismo, né? Para vários autores. Há alguma semelhança, há diferença do que acontece na real? Como é que foi para vocês essa comparação? Tem aquela parte onde eles falam sobre ele não ganha todo o dinheiro que ele deveria ganhar com aquilo que ele produziu. A maior parte vai para o patrão. E aí, no filme também fala que o objetivo é o lucro e tal. Bem o que Marx fala, né? Da mais-valia. Parabéns, professora, pelo seu trabalho. Todos nós temos dificuldades com as milhares de ferramentas que nos são apresentadas e que agora a gente está sendo obrigado a aprender, né? Que bom que uma parte das suas dificuldades tem sido superadas nesse período e nos pareceu que isso vem acontecendo com muito sucesso. E isso vale para todos nós, na verdade, pessoal. Assim como no poema do Braulio Bessa, sempre vai haver alguém que nos ajude a enfrentar nossas dificuldades para que nós também sejamos uma fonte de ajuda para quem precisa, né? E os depoimentos de hoje são exemplos disso. A proposta foi justamente mostrar como diferentes profissionais e suas realidades têm construído a educação da nossa diretoria, né? A gente observa que essas milhares de ferramentas que estão disponíveis para a gente são apropriadas de maneira diferente por cada um. E cada um tem encontrado uma linguagem que seja mais adequada para falar com os seus estudantes. O que ficou muito claro hoje é que não dá para substituir o contato entre aluno e professor, né? Eles estão carentes disso e a gente também, na verdade. Saudade até daquele aluno que a gente não aguentava mais ver na sala de aula, gente. É por isso que as ferramentas que foram citadas pelos professores hoje, como o Meet, o Zoom, o Teams, o WhatsApp,
as lives, né, têm sido usadas e têm demonstrado serem mais eficientes para trazer os alunos mais perto da gente. Além de agradecer, né, os professores que socializaram conosco os seus trabalhos, nós também gostaríamos de agradecer e parabenizar todos vocês, tá certo? Os trabalhos que vocês desenvolvem têm sido de muita superação e sucesso. Mas a gente não consegue acompanhar todo mundo, né? Então, conta pra gente como é que vocês têm feito isso, manda um e-mail, né, pra gente. Quem sabe na próxima oportunidade vocês podem ser os mais novos artistas da diretoria de ensino. Brincadeira, tá, pessoal? Então é isso, pessoal. Estacionamento de dúvidas tá aí pra vocês. Mas também vai estar na descrição do vídeo aqui embaixo, tá bom? Junto com a avaliação. Nós agradecemos mais uma vez a participação de todos vocês, tá bom? E não se esqueçam de contar pra gente como as boas práticas que vocês têm realizado têm sido desenvolvidas, tá certo? Então é isso, pessoal. Um abraço para todos. Até a próxima. Tchau!